Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 8, versículo 31 e o 32, palavras do Senhor Jesus. Se vocês permanecerem nas minhas palavras, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É o que está escrito na palavra de Deus, no Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 8, versículo 31 e o 32, aonde está registrado aqui as palavras ditas pelo Senhor Jesus Cristo. Aqueles que estavam seguindo, dando ouvido à palavra dele, muitos creram nele. E Jesus vai dar esta palavra para que fossem verdadeiramente discípulos de Cristo. Dizer que crê, todo mundo diz. Ser discípulo é diferente. Então, para que seja verdadeiramente discípulo de Cristo, é preciso crer, obedecer, seguir, praticar, não qualquer coisa, a palavra de Cristo. Permanecer nela e cada dia mais conhecendo e prosseguindo em conhecer a verdade, que é a doutrina de Cristo, o ensinamento de Cristo, o que ele trouxe para todos nós de informação, para o nosso conhecimento, para que tenhamos o entendimento da verdade que liberta. E essa verdade é todo o ensinamento de Jesus Cristo. É tudo que ele ensinou para o homem conhecer o meio, a solução, a esperança, a oportunidade, o local para chegar a Deus. A verdade, para o homem conhecer tudo isso, foi trazida por Jesus Cristo. E nesse momento, eu quero desejar a vocês, todos meus amigos e irmãos, que me acompanham sempre nos trabalhos de instruções, eu quero desejar a todos vocês, não é? O conhecimento da verdade que liberta. O mais importante que o homem precisa buscar é o conhecimento. Amém? Isso é mais importante do que qualquer coisa nesta vida. Do que adianta você buscar prosperidade, bênção, vitórias, posse, conquista, tantas coisas neste mundo, e não ter o conhecimento que vai te fazer mais que feliz, o conhecimento que vai te levar à bem-aventurança, o conhecimento que vai te dar garantia, certeza, convicção e direção para você receber a maior riqueza que o homem precisa receber, que é a eterna. Toda a riqueza terrena deste mundo vai perecer, mas o tesouro verdadeiro e eterno está reservado para nós na eternidade. E para você e eu alcançar e receber este tão grande tesouro, é preciso conhecer a verdade. Então, eu quero desejar a todos vocês, nesse momento, estou aqui com a palavra de Deus, para vos levar à exposição, o ensino e a instrução dela, para que esse conhecimento vocês adquiram. Então eu quero desejar a todos vocês que este ano de 2023, que neste ano que se termina, que agora, nesse momento, eu desejo para você o conhecimento de Deus, que você adquira, porque é mais valioso do que ouro, o conhecimento de Deus, para que todos vocês sejam mais que felizes, né? De toda busca e de tudo que o homem almeja adquirir nesta vida, o mais importante que ele deve buscar é o conhecimento de Deus. Nada neste mundo é mais importante do que o conhecimento de Deus, não é? É mais necessário, é o mais importante para o homem, é o conhecimento de Deus, porque a partir do conhecimento de Deus, você vai ter a bem-aventurança, vai ser, aliás, bem-aventurado. O homem precisa ter esse conhecimento dessa verdade. Verdade essa que o homem precisa conhecer da parte de Deus. Todo o conhecimento de Deus. Porque eu não estou aqui me referindo, nem estou aqui trazendo para você. É importante o conhecimento secular, mas o mais importante é o conhecimento de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa.
Tem muitos homens que têm conhecimento secular. Muitos homens inteligentíssimos. Tem muitos homens que têm um conhecimento vasto, são doutores, teólogos, conhecedores de muitas coisas. Tanto na área religiosa, como na intelectual, como na tecnologia e por aí vai. Existem vários conhecimentos que nós precisamos também adquirir aqui neste mundo. Mas eu quero comunicar a você o conhecimento principal que vai trazer mudança, resultado verdadeiro na tua vida aqui e na eternidade. Porque todo conhecimento aqui neste mundo vai perecer. Mas o conhecimento de Deus vai levar você para a eternidade. Permanece para sempre. Então, é muito importante o homem conhecer a verdade que precisa da parte de Deus. Agora eu me dirijo a você para que você tenha o conhecimento de Deus. Muita gente sendo escrava, vivendo uma vida vã, sendo manipulada, negócio de homem. Muita gente escravizada, se privando de muitas coisas, sendo privadas de viver, sendo privadas de várias coisas. Muita gente que é negócio de homem, de sistema, de instituição, por falta do conhecimento. O conhecimento leva à libertação. Alguém disse para mim uma vez que a maior prisão é a falta do conhecimento. E é verdade. A gente observa isso na política, que a maioria dos políticos corruptos, ele trabalha para que o povo não tenha conhecimento. Por quê? Porque o povo não tendo conhecimento, fica mais fácil dele manipular, deles dominar, deles fazer desse povo negócio. E é assim também que o diabo age, entendeu? É assim que o diabo age na vida da humanidade, em relação a Deus. Tirando o conhecimento das pessoas, privando as pessoas do conhecimento, levando as pessoas a viver e permanecer na ignorância. Porque o conhecimento liberta. Estou falando agora do conhecimento de Deus. O conhecimento que nós precisamos ter da parte de Deus, não é? Da parte de Deus. Por quê? Deixa eu colocar aqui o outro óculos para a gente se comunicar e eu poder aqui enxergar as letras, né? Esse conhecimento da parte de Deus que o homem perdeu. O homem perdeu esse conhecimento de Deus. O homem foi desviado da presença de Deus por causa da falta do conhecimento. O homem, ele foi separado. E o homem está cada vez mais se distanciando de Deus por falta desse conhecimento. Do que adianta o homem ganhar tudo nesta vida, não é? Que não vai valer na eternidade. O homem perdeu o entendimento de Deus. O homem perdeu o conhecimento de Deus. O homem está desviado de Deus e cada dia mais se afastando de Deus. Porque ele perdeu o conhecimento. Porque ele abandonou o conhecimento de Deus. Lembra que Deus deu a Adão o conhecimento da realidade para ele não ser tomado por inocente? Você lembra que Adão foi informado de Deus sobre a realidade para ele permanecer na vida abundante com Deus? Você lembra que Deus deu a Adão um entendimento? Deus deu a Adão conhecimento. Quando Deus diz: de toda a árvore da ciência, de toda a árvore que há aqui no jardim, pode comer, agora menos do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Por quê? Porque no dia, Adão, que tu comer dela, tu vai morrer. Deus deu a Adão conhecimento. Adão, ele foi dotado de conhecimento. Só que ele desprezou o conhecimento de Deus. É o que Deus quer do homem, é o conhecimento dele. Para que o homem seja bem-aventurado, para que o homem se desvie do mal, para que o homem não entre em condenação, para que o homem não viva na maldição, para que o homem não viva no abominável. O conhecimento é muito importante, irmão. O conhecimento de Deus que nós precisamos ter é o mais importante da vida humana. Do que adianta um cara tão rico, cheio de dinheiro, e não tendo entendimento nenhum de Deus, caminhando para o inferno, indo para uma eternidade distante de Deus, e todo o dinheiro, toda a fama, toda a curtição, todo o glamour, todo o privilégio,
toda a prosperidade, toda a posse que ele tem aqui neste mundo, primeiro, não sacia a alma dele. Segundo, ele continua com um vazio existencial na alma dele. Terceiro, ele não vai nunca ser saciado com tudo que ele tenha neste mundo. E quarto, tudo vai perecer. Na morte, nada vai servir para a eternidade. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, como Jesus disse, e perder a sua alma? O conhecimento é muito importante, irmão, porque eu não me deixo dominar, nem oprimir, nem entristecer, nem me envergonhar quando eu tenho conhecimento de Deus. Nada disso vai me oprimir, nada disso vai me trazer tristeza, desilusão, depressão. Muita gente entrando em depressão, muita gente sendo perturbado, muita gente sofrendo perturbação espiritual, porque não tem o conhecimento de Deus. É aí onde entra a questão e a necessidade do conhecimento. Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando nós conhecemos a verdade, nós não ficamos presos em coisas simples, pequenas, efêmeras, que oprime e destrói a vida do homem. Quando nós conhecemos a verdade, nós temos uma convicção, uma certeza, uma determinação. Quando nós conhecemos a verdade, deixa eu colocar aqui, não perturbe, para não ter ligações que venham atrapalhar a filmagem, não é? A live. Então, o conhecimento da verdade é importante, da qual o homem perdeu. Esse conhecimento que leva ele a ter uma vida saciada, a ter uma vida de paz, a ter uma vida de paciência neste mundo de tribulação. Neste mundo de faltas, de necessidades, de circunstâncias, não é? Contrárias, desconfortável. Situações que muitas vezes levam o ser humano a um desespero a ponto de tirar sua vida. Se esse ser humano tem o conhecimento de Deus, ele não toma essa atitude. Então é importante o conhecimento, mas o conhecimento de Deus. Esse conhecimento que o homem perdeu, pelo qual entrou na maldição, porque perdeu o conhecimento de Deus, se afastou de Deus. O homem, ele precisa disso urgentemente. O conhecimento é o que Deus quer que todos tenham. Entendeu, gente? Então, nesta noite eu quero falar sobre isso, conhecimento. Eu estou trazendo aqui, meus irmãos, essa instrução, porque eu desejo para vocês. Eu desejo para vocês o conhecimento de Deus, que é mais que tudo que o homem precisa nesta vida. É o mais importante, é o conhecimento de Deus. Do que adianta o homem estar numa vida tão dedicada, tão consagrada, tão devota, sem ter o conhecimento de Deus? Do que adianta as pessoas buscar viver para Deus sem ter o conhecimento de Deus? Do que adianta as pessoas devotar sua vida, consagrar sua vida, viver sacrifício, praticar isso e aquilo outro, em nome de Deus, sem ter o conhecimento de Deus? Isso não serve de nada, irmãos. O teu sacrifício, tua penitência, tua caridade, tua devoção, tua consagração, tua obediência, tua entrega de vida a um sistema, a uma religião, ao homem, a fazer o que for, não serve de nada sem o conhecimento de Deus. Porque nada vai ser recebido por Deus sem ser na direção que Ele nos dá. E nós precisamos ter o conhecimento dessa direção. Não é uma vida formal dentro de um grupo satisfatório, um grupo conveniente, vivendo a social, vivendo a formalidade, vivendo os rituais, os cerimoniais, que vai me levar a ter uma vida com Deus. É o conhecimento que, primeiro, eu preciso ter para ser liberto. É o conhecimento que me leva a viver uma vida plena de comunhão com Deus. Então, o conhecimento da verdade, escute uma coisa aqui, escutem uma coisa. O conhecimento da verdade, ele nos tira do engano. Ele nos livra do enganador, não sendo negócio de manipulação do enganador. O conhecimento da verdade, ele nos tira do erro. Ele nos livra de viver as fábulas, as fantasias, as superstições, não é? Os sacrifícios vãs de tolo, não é? As penitências, as obras mortas, em nome de Deus. O conhecimento nos liberta desses sacrifícios vãs, dessas vidas vãs, dessas práticas vãs, coisas que o povo faz, é restrito, é proibido, é determinado
ensinado a fazer em nome de Deus, como se aquela atitude dele, dentro desses sacrifícios, dentro desses rituais, dentro desses movimentos, fosse levar eles a adquirir ou ser merecedor de algo de Deus. E não é. É tudo vã. Tudo que se faz em nome de Deus, que não for dentro do entendimento e do conhecimento dele, não é válido. As religiões no mundo inteiro, ela tem seus dogmas, seus credos, suas submissões, suas regras de obediência, de cumprir, de submeter-se às ordenanças legais que é imposta, como se fosse para Deus. Mas a maioria das pessoas que estão dentro dessas religiões são escravos, estão vivendo uma vida vã, estão fazendo sacrifício de tolo, estão adorando a Deus em vão, porque Deus não recebe. Deus não recebe. Adoram a Deus em vão, servem a Deus em vão, vivem uma vida de sacrifício a Deus em vão, porque são guiadas pelos preceitos dos homens e não de Deus. O que Deus quer de nós é que nós tenhamos o conhecimento dele. Não é sacrifício, não é vida religiosa, é conhecimento. O que Deus quer de nós. Quer ver uma coisa? Deixa eu ler para você aqui o que está escrito lá em Miqueias, livro do profeta Miqueias. Deixa eu dar uma lidinha para você aqui. É um trabalho de doutrina que eu sempre faço, buscando estar baseado na palavra, falando do princípio ao fim, dentro da palavra, entendeu? Para levar para vocês o conhecimento dessa verdade que liberta, que vocês precisam ter. Olha, escuta aqui, Miqueias, capítulo... Oséias, não é Miqueias. Oséias, capítulo 12 de Oséias, versículo 6. Escute o que Deus ele quer de nós. Oséias, capítulo 12, né? Oséias 12, 6. Deixa eu ver aqui, que às vezes eu... Não, perdão, irmão, mais uma vez, desculpa aí que eu faço a anotação errada às vezes. Oséias, o livro é de Oséias, capítulo 6, versículo 6. Eu quero convidar você, nós estamos falando aqui de conhecimento. O que Deus quer de nós é conhecimento, irmão, não é viver uma vida com Ele dentro de uma fé cega. O que Deus quer de nós é que nós tenhamos entendimento, conhecimento. Para viver com Deus é preciso ter entendimento. Não é questão de emocionalismo, de uma vida sem raciocínio, uma vida delírio, uma vida de emoção, uma vida de embriaguez dentro dos sacrifícios, das tarefas, dos rituais, dos cerimoniais, da religião. Deus não quer isso de nós. Deus não quer uma vida. Deus não quer que a gente viva para Ele uma vida sem consciência, uma vida sem noção. Deus não está preocupado com ninguém vindo a Ele pela emoção. O que Deus quer de nós é que chegamos a Ele com entendimento, conhecimento. Vida com Deus é questão de conhecimento, de entendimento. Eu sempre digo isso aqui. E nós estamos falando aqui sobre isso. É uma doutrina. Eu acho que esse ano eu não faço mais live não, porque eu vou dar uma paradinha. Em janeiro eu começo novamente. Mas olha, escuta uma coisa aqui. O que Deus quer de nós é o conhecimento, gente. Não é uma vida cega, uma vida religiosa, uma vida fanática, uma vida embriagada, sem raciocínio, perdendo a noção, a razão. O que Deus quer de nós é que vivamos para Ele dentro de uma vida consciente, lúcida, sóbria, com entendimento, com conhecimento, para viver a vida verdadeiramente para Deus. Olha o que Deus diz em Oséias, capítulo 6, versículo 6. Porque eu quero misericórdia, não sacrifício. Primeiro, você tem que trabalhar, exercer misericórdia, não é sacrifício. Não tem que ir ali, tem que fazer aquilo, tem que praticar aquilo, tem que ir para tal canto, tem que cumprir isso, tem que ir... Não. Deus não quer sacrifício, Deus quer misericórdia. Exerça misericórdia com o seu próximo, com o caído, com o necessitado,
necessitado, com o que está ali dentro de uma situação sem conforto, pior do que você. Exerça misericórdia. Deus não está preocupado com ritual, não com cerimonial, com misticismo, com devoção, com tanta coisa que o povo faz hoje em nome da religião, dizendo que é para Deus. Não! Vida com Deus é questão de entendimento e conhecimento. E o que Deus quer, olha aqui, Oséias capítulo 6, e Deus está falando isso para o povo dele, tá? Deus está usando o profeta Oséias para falar para o povo dele aqui, tá bom? Capítulo 6, versículo 6. Porque eu quero misericórdia e não sacrifício. Eu quero o conhecimento mais do que o holocausto. Está entendendo? Deus, ele quer conhecimento dele do que está oferecendo sacrifício, do que está se consagrando a devoções vãs. O que Deus quer é conhecimento. Para quê? Para que você seja consciente, firme, andando com ele dentro de uma direção que ele realmente quer que você ande. Não seja levado pelo engano. Quem conhece, quem tem entendimento, não é levado pelo engano. Deus, ele quer isso do seu povo. Porque Deus sabe que tem um tentador, tem um adversário contra nós, que ele trabalha nos tirando o entendimento, levando a mentira, o engano. O diabo é esse adversário, o diabo é esse tentador, o diabo é esse ser que é o inimigo de nós, povo de Deus, que trabalha para nos destruir, tirando o entendimento, o conhecimento de Deus. E olha o que Deus diz em Oséias 4. Oséias 4, 6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento. Olha porque é que Deus quer que nós tenhamos conhecimento e entendimento dele, para que o diabo, nosso adversário, não venha nos destruir, tirando-nos do caminho, tirando-nos da comunhão, tirando-nos da promessa, tirando-nos da direção verdadeira de Deus, através do engano, da mentira, da ilusão, da fábula, da fantasia, das coisas que agradam o coração do homem, que faz o homem abandonar a verdadeira direção de Deus. É isso que Deus quer de nós. Deus não quer sacrifício de tolo, Deus não quer vida religiosa, Deus não quer você viver uma vida devota, cumprindo ritual, cumprindo devoção, fazendo isso, fazendo aquilo, indo para ali, indo para aqui. O que Deus quer é que você viva uma vida consciente, cada dia mais, conhecendo e prosseguindo em conhecer a Deus, os caminhos, a direção que Ele dá. É o que Ele diz aqui em Oséias também. Oséias capítulo 6, versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Para quê? Para que não sejamos derrotados, não venhamos sofrer, não é? Uma situação que o diabo coloca, que nos derrota diante de Deus. Quantos estão mortos, caídos? Quantos estão desviados? Quantos estão vivendo uma vida vã, vazia, na maldição? Mas entendem que estão servindo a Deus. Por quê? Porque não tem o conhecimento de Deus. O diabo destrói. O trabalho do diabo é esse. Ele é o enganador. Ele engana a humanidade, ele trabalha no meio do povo de Deus, levando o povo de Deus à dúvida, à incerteza, à mentira, o engano, a deturpação. Ele perturba a verdade de Deus, ele perturba a doutrina de Cristo, ele traz um contrário, ele manipula, ele adultera, ele desfaz a doutrina de Cristo, colocando para o homem outros conceitos que são vãs, anátemas, para o povo viver como se fosse de Deus. E o povo, por não ter entendimento, não ter o conhecimento, é destruído. É o que Deus está dizendo aqui ao profeta Oséias, através do profeta Oséias ao povo. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. E outra coisa, o povo desprezaram. Está acontecendo hoje isso? Não tem conhecimento e o povo ainda despreza quem leva. Não aceita, não é a pessoa, é o conhecimento. O povo hoje está vivendo nas suas congregações sem buscar, sem ter o conhecimento de Deus e ainda reprovam, desprezam o conhecimento que é levado por alguém. Não aceitam, porque querem viver sua religiosidade, querem viver seus sacrifícios, seus holocaustos, suas devoções, suas presenças de rituais, de cerimoniais, querem viver suas vidas formais dentro da religião, sem buscar, sem ter o conhecimento de Deus. E Deus está dizendo aqui no profeta Oséias: eu quero misericórdia e não sacrifício. Eu quero é o conhecimento dele, de Deus, e não o holocausto.
Hoje não mudou. Veja, Deus pede uma coisa, olha o que o povo está vivendo hoje. Outra. Aí tem o trabalho do diabo por trás, influenciando, incentivando o povo dentro de uma direção errada que tira o povo da vontade de Deus. Enquanto Deus diz na sua palavra que quer a misericórdia e não sacrifício, o povo está mais preocupado em viver suas vidas sacrificando-se dentro de ritual, dentro de culto, de cerimonial, oferecendo, praticando, indo para ali, indo para aqui. Isso são sacrifícios de tolo em nome de Deus. E o povo não exerce a misericórdia com o seu próximo, com aquele que está necessitado, com aquele que está caído. O povo faz vista grossa, está nem aí. Eles querem viver uma vida para Deus dentro dos seus rituais, da sua formalidade religiosa, cumprindo seus sacrifícios, as suas tabelas de culto, seus trabalhos, suas observações, suas ordenanças, seus usos e costumes, suas obrigações, seus dogmas, suas crenças, suas tarefas, dentro do seu sistema religioso. É isso que o povo vive. Enquanto Deus diz, eu não quero isso. Eu quero misericórdia. Vida com Deus não é uma vida centralizada, né, dentro de uma robotização do sistema religioso, cumprindo toda aquela regra, a ordenança legal que a religião bota. Vida com Deus é cumprindo o que Ele nos ensina, tendo conhecimento de Deus para andar nele. Deus quer de nós misericórdia, que andemos com o nosso próximo, com o nosso amigo, irmão, parente, inimigo, exercendo a misericórdia. A misericórdia é a gente se compadecer, ajudar, é a gente colocar a nossa vida em prol da do outro. Não é a vida dentro. Você sabia que tem gente que consagra a sua vida a uma instituição religiosa? Aí diz, não, estou me consagrando para Deus. Para Deus não. Para você se consagrar para Deus, você tem que andar dentro do conhecimento de Deus, na palavra dele. O que ele manda, não é o que manda as religiões. E Deus está dizendo aqui, eu quero, é o conhecimento, não o holocausto. Porque se você não tiver o conhecimento, vai acontecer isso aqui. Oséias 4:6. Você vai ser destruído, irmãos. Tem muitos que dormem. Tem muitos que estão mortos com o nome de vivo. Tem muitos adorando a Deus em vão. Tem muitos sendo levados por vento de doutrina. Tem muitos conduzindo-se na doutrina de demônios. Tem muitos sendo negócio de homens. Tem muitos sendo enganados por falsos mestres, profetas com falsas profecias. Tem muitos vivendo heresias que são infiltradas no meio do povo encobertamente por doutores, por teólogos, por pastores. Isso está lá em 2 Pedro 2. Dá uma lidinha lá. Por quê? Porque não tem o conhecimento. E é por isso que Deus quer que eu e você tenhamos o conhecimento. Para quê? Para que a gente não seja vítima do enganador, daquele que leva o homem a viver uma vida de derrota, em nome de Deus, entendendo que está vivendo com Deus. Olha aí. A maior estratégia do diabo é essa: fazer o povo abandonar a direção de Deus, mas o povo entendendo que estão servindo a Deus. Fazer o povo andar em maldição, mas o povo entendendo que está na bênção. Fazer o povo servir a ele, o diabo, mas o povo entendendo, não, estou servindo a Deus, estou louvando a Deus, estou adorando a Deus, estou vivendo para Deus. Só que não. Vida para Deus não é dentro de nenhum outro meio. É dentro da palavra, no conhecimento. Então, eu estou trazendo uma instrução aqui sobre o conhecimento. E nós precisamos ter o conhecimento. E Deus quer, para que a gente não venha se perder, para que a gente não venha ser derrotado, para que a gente não venha ser levado a uma vida vã, inútil, vazia, perdida de Deus, entendendo que estamos vivendo para Deus. Quantos estão aí dentro das suas vidas, nos seus sacrifícios, nas suas rotinas, formalidade? Quantos estão aí vivendo, se devotando, consagrando sua vida, praticando isso, se abstendo daquilo? Tem tanta gente, irmãos, que deixa de viver aquilo que é para viver, que não é pecado. Porque não, eu não posso, porque se eu fizer isso, se eu comer isso, se eu beber isso, se eu tiver ali, se eu vestir isso, Deus não vai me aceitar que eu estou em pecado. E a palavra de Deus vai dizer, muitos homens vão criar doutrina que vai privar o povo das coisas. Vai privar o povo do casamento, de comer, de beber, disso, daquilo outro. É o que hoje acontece.
Quem proíbe você dessas coisas não é Deus, é as doutrinas dos homens dentro das igrejas. Não pode isso, não pode aquilo, porque o povo não conhece a verdade, fica escravo aí do sistema. E passa a ser robô do sistema. Vive, anda, pensa como o sistema manda. E não como Deus orienta, porque não tem o conhecimento de Deus. Então continua preso, escravo, perdido, pensando que está liberto, servindo a Deus. Só que não. Por isso que Deus quer de nós o conhecimento, o entendimento, irmão. Olha o que diz, não é? A palavra de Deus, lá no livro de Provérbios, capítulo 2, versículo 6. Porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento. Provérbios 2,6. O Senhor, Ele dá a sabedoria, e da boca dele vem o conhecimento. A boca de Deus é aqui, ó, é a palavra. Tudo que está aqui é o conhecimento que eu e você precisamos. E esse conhecimento dessa verdade pela qual somos libertos é Jesus, o que Ele trouxe, o ensinamento de Cristo. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. O conhecimento de uma vida verdadeira com Deus, firmada em Deus, convicta que estamos nele, é através de Cristo. Quem não tem o conhecimento de Cristo está vivendo no vã, no inútil, no vazio. Deus, Ele quer que nós tenhamos o conhecimento, irmão. O conhecimento nos dá firmeza. O conhecimento nos dá certeza, convicção, determinação, confiança, ousadia. O conhecimento não nos deixa ser manipulados, desviados, enrolados, ludibriados, como meninos inconstantes, levados por vento de doutrina, por homens enganadores, fraudulentos, mentirosos, cobiçosos que fazem negócio do povo. O conhecimento nos livra dos falsos mestres, dos falsos profetas, da doutrina de demônios. Precisamos ter o conhecimento para isso, irmão. Para não ser mais meninos, levados por vento de doutrina. O conhecimento nos tira do engano, nos livra do enganador, não sendo mais negócio de homem, nos tira do erro, da fantasia, das fábulas, das superstições, dos sacrifícios vãs, das penitências, das obras mortas em Deus. O conhecimento nos liberta, mas o conhecimento é de Deus, da palavra dele. Olha o que diz lá em Provérbios, vamos ler outro texto aqui, falando do conhecimento. Olha o que diz lá em Provérbios, capítulo 11, abra sua Bíblia aí em Provérbios 11, deixa eu achar aqui, abra aí, meu irmão, vamos acompanhar. É uma instrução maravilhosa, que é muito rara, viu? Se dá na igreja uma instrução dessa para levar esse entendimento para as pessoas. Porque hoje, dentro de muitas igrejas, é muito blá blá blá, é muita fábula, é muita mentira em nome de Deus. Porque muitos não têm compromisso. Provérbios 11, 9. Diz assim a palavra de Deus. O hipócrita com a boca danifica o seu próximo, mas os justos são libertados pelo conhecimento. Os justos são libertados pelo conhecimento. Tá. Você está raciocinando e acompanhando a instrução? Você está se deixando absolver pelo que você está sendo informado? Estou falando aqui sobre conhecimento. O mais importante para o homem estar numa vida com Deus é preciso conhecimento. Primeiro, ele tem que ser liberto. Ele só é liberto se ele conhecer a verdade. O conhecimento de Deus é conhecer a verdade de Deus. E a verdade de Deus é Cristo, não é? Toda a palavra de Deus traz a revelação dessa verdade de Cristo. Jesus, ele diz que toda a Escritura testifica dele. Toda a Escritura, a lei, os profetas testificam dele. E é as Escrituras que mostram ao homem a vida eterna por ele. É as Escrituras que mostram ao homem o chegar a Deus por ele. É as Escrituras que mostram ao homem a comunhão com Deus por ele. É as Escrituras que mostram ao homem o meio da graça, da bênção, da vitória, da vida com Deus por ele. O que é que o povo faz? O povo hoje é conduzido, ensinado a buscar a Deus, a ter vitória, a ter comunhão com Deus, a se consagrar a Deus através de quê? Sacrifício, ritual, de cerimonial, de misticismo, de culto, de cerimônia, de tanta coisa. Mas é Jesus.
Então é preciso conhecer a verdade, irmãos. É preciso conhecer a verdade. E Provérbios 11, 9 vai dizer que os justos são libertos pelo conhecimento da verdade. É o que Jesus disse lá em João 8, 32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, irmão. Não tem vida com Deus dentro de uma religião, vivendo uma fé cega na direção do homem. Dentro das ordenanças, dos credos, dos dogmas, do sistema, da igreja, do ministério, seja lá quem for, o que for. É preciso conhecer a verdade. E essa verdade só se conhece pela palavra de Deus. Mas como vou conhecer essa verdade se não tem ninguém que pregue? É preciso alguém pregar para você. É preciso a verdade ser levada a você. E Deus, Ele faz isso. Deus, Ele envia, porque a Bíblia diz: como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? E Deus é quem envia. Vamos ler também o que diz Provérbios 3:13. Provérbios capítulo 3, dá uma lidinha aí no livro de Provérbios, que é um livro de muito ensinamento do sábio Salomão, né? Sábio Salomão, na sua meia-idade, escreveu um livro com muitos ensinamentos. Provérbios 3:13 diz assim: bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o que adquire o conhecimento. Mas esse conhecimento e essa sabedoria é de Deus. Bem-aventurado. Não é aquele que vive dentro da religião, que vive praticando a sua devoção, que vive seguindo caminhos que são guiados, dirigidos pelos homens. Porque há caminhos que aos olhos dos homens parecem bom e perfeito, mas o seu final é o caminho da morte, porque o único caminho que é perfeito, que leva à vida, é o caminho da verdade. E nós precisamos ter o conhecimento desse caminho, dessa verdade, que é Jesus, o que Ele ensinou. Tem muita gente andando aí por caminhos que parecem bom e perfeito. Não, eu estou na verdade, lá na minha igreja, lá na minha religião, lá na minha seita, lá nas minhas congregações, o meu líder, o meu guru, o meu oráculo, o meu mestre, o meu guia espiritual me ensina o quê? Ele está te ensinando o quê? O que você está aprendendo dentro desse local? Qual o conhecimento que você está tendo de Deus? Qual o entendimento que você está recebendo para uma vida firme com Deus, alicerçada, onde você tem que crescer, deixar de ser menino, ser adulto no conhecimento e na fé? Qual o conhecimento que você está tendo? É isso que eu quero que você entenda. É essa a interrogação, o questionamento que eu faço a você. O que você está aprendendo aí onde você está? Com esse líder, mestre, guru, seja lá quem for. O que você está recebendo de formação de Deus? De informação, de entendimento, de conhecimento? Será que você está sendo instruído, conduzido, orientado, corrigido, repreendido pela palavra de Deus? Ou pelos sermões dos homens dentro das igrejas através de revelação, de visão, de profecia, disso e daquilo outro? Olha o que Paulo vai dizer a Timóteo, na sua segunda carta, no capítulo 3, no versículo, dá uma lidinha lá, no versículo 15 ao 17. Paulo vai dizer: toda a escritura ela é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, corrigir, redarguir, instruir em justiça todo homem de Deus, para que sejam perfeitos e perfeitamente instruídos para toda boa obra. Mas tem que ser pela palavra, não é pelos conceitos, os dogmas, os credos, as ordenanças legais dos homens dentro das religiões. Não é pelos preceitos dos homens, é pela palavra. Tem que ter o conhecimento. Você tem o conhecimento da palavra? Você sabe questionar? Você sabe confrontar? Você sabe se defender? Você sabe trabalhar assuntos, doutrinas, preceitos, entendimentos que vêm até você pela palavra? Vamos ver o que diz também lá em Provérbios, aliás, Colossenses capítulo 3. Olha o que Paulo vai dizer aos Colossenses no capítulo 3, versículo 9 e o 10. Estamos falando de conhecimento aqui, gente. O que eu desejo para todos vocês neste ano que vem e agora, nesse momento, é o conhecimento de Deus mais do que qualquer coisa. Não é? Conhecimento de Deus é o mais importante que o homem precisa ter e obter para que ele seja verdadeiramente bem-aventurado. Não adianta ter tanta vitória, prosperidade, casa, riqueza, bens, sem ter o conhecimento. Você continua perdido, vazio
indo a juízo, sem ser bem-aventurado e sofrer no final do labor desta vida o desprezo e a vergonha eterna. Não adianta. Eu prefiro o conhecimento de Deus mais do que todas as coisas, porque mais valor do que o ouro refinado é o conhecimento de Deus. Eu não estou falando isso da boca para fora. Eu estou falando com firmeza, porque hoje eu tenho esse conhecimento. Olha o que Paulo vai dizer em Colossenses, capítulo 3, versículo 9 e o 10. Paulo vai dizer assim, Colossenses, não mintais uns para os outros, pois que já vos despedisse do velho homem com os seus feitos. Olha o versículo 10, Paulo vai dizer, e vos revestisse do novo homem, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Se renova para o conhecimento. Nós hoje estamos numa vida nova em Cristo. Não devemos mais viver no hábito do velho homem que vivia no engano, na mentira. Hoje nós vivemos na verdade e cada dia mais buscando esse conhecimento da verdade para nos estar firmado, fortalecido. Paulo vai dizer isso aqui. Para o conhecimento, segundo a imagem, segundo a firmeza, o exemplo. Nós temos que ter o exemplo de Cristo, tem que ser formado em nós, Cristo, no conhecimento de Deus, na firmeza, no entendimento. Jesus, ele combatia, ele era luz, ele levava a verdade. Jesus, ele não era manipulado, ele não era influenciado, ele influenciava. Nós temos que ter essa postura de Cristo. Nós temos que ter o conhecimento como Cristo teve. Você sabe que Jesus venceu o diabo, não foi com oração, não foi com culto de reteté, não foi com culto de misticismo, de coisa alguma. Jesus venceu o diabo com a palavra. Jesus, ele se defendia das investidas de Satanás com a palavra. O diabo levava a Jesus influência, tentação, com a palavra também. Jesus vence com a palavra. O conhecimento é que nos dá libertação, é que nos dá capacidade de combater. É o conhecimento, gente. Então, vamos ver outro texto falando sobre conhecimento. Abra sua Bíblia aí, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 3, no versículo 18, Pedro vai dizer assim: eu estou levando uma instrução bíblica baseada, alicerçada, principiada nos textos bíblicos, na palavra de Deus, e estou trazendo o texto jogado no ar, não. Estou trazendo o texto aqui, explicando a você o que está por trás do texto. O que o texto nos ensina, nos adverte. Amém? Olha o que disse Pedro na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 18. Pedro 3, 18. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo e Salvador. A Ele seja dada a honra, a glória, como no dia da eternidade. Amém. O que é que Pedro está dizendo aqui? Olha, o versículo começa assim. Antes, essa palavra antes, está priorizando tudo que você faz, priorizando primeiro aquilo que ela vai trazer agora de informação. Antes de qualquer coisa, antes de você viver ritual, sacrifício, antes de você se dedicar àquilo, aquilo outro, cresça na graça e no conhecimento de Deus para fazer as coisas dentro da direção de Deus e não da de ninguém. 1 Pedro 3, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Pedro vai dizer aos irmãos orientar, instruir, aconselhar, advertir os irmãos. Ele diz, antes crescei na graça e no conhecimento. Irmãos, sabe o que é crescer na graça e no conhecimento? Porque você tem que ser adulto, por isso que a Bíblia diz que menino é levado por vento de doutrina. Deus não quer menino. Deus não quer que a gente seja menino levado por vento de doutrina. Deus, ele quer que a gente tenha conhecimento para crescer aqui, ó, no entendimento. E ter a graça de Deus. O favor de Deus é dentro do conhecimento, irmãos. O conhecimento de Deus que nós precisamos ter em Jesus.
Crescei na graça, no conhecimento. Eu tenho que buscar isso, irmãos. Tenho que crescer. A fé cristã, ela é um processo consecutivo, constante, até chegar o momento da grande promessa, da grande esperança se dar. Enquanto não se dá, nós temos que viver aqui, como diz a palavra de Deus, buscando, não é? Prosseguindo em buscar o conhecimento de Deus. Conheçamos e prossigamos. Então a fé cristã ela tem que ser vivida em degraus. Ela tem que ser vivida dentro de uma direção constante e abundante na vida com o Senhor, na obra do Senhor. Eu tenho que evoluir no conhecimento de Deus. Eu não posso ficar, como diz o escritor aos Hebreus, vivendo que nem menino, tendo que ter as mesmas lições. Eu tenho que crescer no conhecimento de Deus em tudo. É preciso. E para eu crescer, eu tenho que ser alimentado com a palavra de Deus. A palavra que sai da boca de Deus. E a palavra que sai da boca de Deus está aqui, alimentando você agora para isso, nessa instrução sobre o conhecimento. Então Pedro vai dizer, crescei na graça e no conhecimento. E para encerrar, para essa ministração não ficar muito grande, eu quero encerrar com esse texto. Eu convido você a ler também. Por favor, em nome de Jesus, leia esse texto que eu vou dar agora para você. Primeiras Coríntios. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. No capítulo 15. No versículo 34. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 34. Meus amados irmãos, estou trazendo essa instrução maravilhosa para você nesta hora. Para desejar a você este ano que se inicia, que vai se iniciar agora em 2023. E para desejar a você agora nesse momento. Eu desejo para você o conhecimento de Deus. Que neste ano você tenha mais entendimento de Deus. Seja mais conhecedor da verdade de Deus. Para você não viver tantas coisas vãs. Para você não ser privado de tantas coisas que não é pecado. Para você não julgar ninguém pensando que a sua santidade leva você a viver mais perto de Deus por causa da sua devoção à sua igreja, à religião. Muitos estão julgando os outros. Muitos se acham melhor. Muitos se acham mais de Deus. Muitos se julgam mais santos porque estão sendo devotos. Estão sendo praticantes. Estão vivendo sacrifícios, a religiosidade, a formalidade de suas religiões e igrejas, mas sem o entendimento de Deus. Eu desejo para você o conhecimento de Deus, para que você cresça na graça, no entendimento, para que você possa verdadeiramente ser liberto, não ser negócio de homem, não viver dentro de uma doutrina maldita, vã, que vai fazer você, ou então já levou você a desviar muito tempo de Deus, levando você a estar morto e você pensando que está vivo. Eu desejo para você o conhecimento de Deus, para você não ser negócio de homem vivendo dentro de uma escravidão, no sistema religioso, seja lá qual for ele, mas que você conheça a verdade e seja liberto. O que Deus quer de nós é que conheçamos e prossigamos o Senhor. É o conhecimento dele mais do que o sacrifício. É o conhecimento dele do que oferecer as devoções religiosas e viver as formalidades. O que Deus quer de nós é que conheçamos Ele para que não venhamos ser destruídos pelo inimigo, adversário de nossas vidas, que está nos rodeando todos os dias, esperando uma oportunidade para nos tirar e nos derrotar da comunhão com Deus. Cuidado, Oséias 4:6. Deus ele vai dizer isso. O meu povo foi destruído, porque lhe faltou conhecimento. E outra coisa, porque desprezaram. Faltou e desprezaram. Não tinha onde eles estavam. E quando alguém ia levar para eles o conhecimento, eles desprezavam. Não davam ouvido. Não é o que acontece hoje. As pessoas não suportam a palavra de Deus, não suportam um pregador que leve a doutrina, a instrução, a correção, a repreensão, porque a palavra é para isso, para corrigir, ensinar, instruir, refutar, a demonstrar, exortar. A palavra não é para criar show de esperança, de vitória, de bênção, de prosperidade. A palavra não é para criar um teatro de poder sobrenatural. A palavra não é para ninguém estar dizendo que está cheio de Deus, correndo, pulando e profetizando, dizendo ao povo, Deus vai dar isso, Deus mandou dizer isso. Não. A palavra é
para ser lida, instruída, ensinada, levando ao povo, à congregação, a informação, para que o povo seja perfeito e perfeitamente instruído para uma vida constantemente firmada em Deus, dentro da verdade, da vontade de Deus. Não uma vida religiosa no fanatismo, na escravidão, na cegueira espiritual, vivendo uma vida de adoração vã a Deus, por não conhecer a palavra de Deus, sendo guiado por preceito dos homens, desviando da fé, seguindo doutrina de demônios, vivendo um evangelho anátema, vivendo ventos de doutrinas, por onde os homens colocam, dizendo que é Deus, o povo vai, aonde o povo é negócio dos homens, aonde o povo está vivendo heresia, o povo está morto, pensando que está vivo, na maldição, pensando que está na bênção, caminhando para o inferno, pensando que estão indo para o céu. Por quê? Porque lhe falta o conhecimento. Porque lhe falta o conhecimento. Olha o que Paulo vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 34. Escute a palavra de Deus. Vigiai justamente, e não pequeis. Vigiai justamente e não pequeis. Eu vou dar uma doutrina aqui futuramente sobre o que é pecado. Amém? Tem muita gente aí que não sabe o que é pecado. E é privado, é escravizado, é restrito de muitas coisas. E vive em pecado e achando que não está em pecado. Deixa de viver o que é para viver e fica preso, restrito a algo que ele entende. Não, se eu fizer isso é pecado. Tem tanta gente aí privada de tantas coisas que não é pecado, porque estão vivendo dentro das regras da religião, dos homens que estabelecem o que é, o que não é, privados daquilo que Deus ele nos dá para viver. Mas depois eu vou trazer essa doutrina, amém? Vamos falar sobre o conhecimento que nós estamos aqui trazendo, essa instrução. Só uma observação, gente. Tem tanta gente aí que é tão radical em não botar um brinco, em não cortar o cabelo da mulher. A mulher não usa uma maquiagem porque diz que é pecado. A mulher não bota um produto para melhorar a aparência dela porque diz que é pecado. Tem tanta gente aí dizendo, não pode isso, não pode aquilo que é pecado. Aí entra aquela palavra que Jesus disse. Vocês, religiosos, porque toda a reprovação de Jesus foi para os religiosos. Jesus foi muito duro e taxativo com os religiosos. Jesus não chamou nenhum pecador comum de hipócrita. Agora, os religiosos ele chamou de hipócrita. Raça de víboras, sepulcro caiado, filho do inferno. Ele chamou os religiosos. Examine nas escrituras que você vai ver isso. Um grupo de religioso principal de Jerusalém, do grupo judeu, eram os fariseus. E Jesus foi muito duro com esse povo aí, que eram hipócritas, julgavam os outros, se achavam melhor, mais santo, mais de Deus. A classe especial. Olha o que Jesus vai dizer. Vocês coam um mosquito. Jesus, você precisa aprender o que Jesus estava dizendo a esse povo aí. Vocês coam um mosquito, mas engolem um elefante. Sabe por que Jesus disse isso? Porque ele se preocupava, não, tem que lavar a mão antes de comer, senão não pode. Olha, os alimentos da casa do Senhor ninguém pode comer, é para propiciação, é não sei o quê. Olha, não pode isso, não pode. Olha, eu sou um religioso, eu sou da religião farisaica, eu não posso conversar com esse pecador, eu não posso ir ali. Aí Jesus diz, vocês se privam disso, achando que é pecado, e fazem pior, não exercem a misericórdia, julgam o próximo, não tem amor nem compaixão no coração, não tem verdade, são hipócritas, não tem sinceridade diante de Deus, querem apresentar os homens e não se preocupam em viver para Deus, querem estar vivendo na sua aparência, são sepulcro caiado. Isso acontece hoje também com os religiosos de hoje, no meio do povo que diz que é de Deus? Acontece hoje ou não? Então vamos lá, deixa isso aí para outro assunto. É muito assunto maravilhoso que o povo precisa ser informado, ensinado, instruído. Pena que muitas igrejas, o povo quer viver mais no circo, as atrações, os entretenimentos nos palcos chamados púlpito de igreja, de movimento de poder, de sobrenatural, de vitória, de bênção. Não querem instrução, mas deixa isso para lá. Vamos aqui
Então Paulo vai orientar. Olha o que Paulo vai dizer sobre o conhecimento. Aos irmãos, aos Coríntios, capítulo 1, capítulo 15, versículo 34. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, 15, 34. Vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo para a vergonha vossa. Meus irmãos, eu preciso continuar. Eu preciso continuar. Nós estamos falando aqui de conhecimento, que é o mais importante que o homem precisa ter em relação à vida com Deus. É o conhecimento. Mais do que tudo, e eu estou com essa live de instrução, já desejando a você que este ano você seja abundante, cheio de bênção, de vitórias, com o conhecimento de Deus. Que você seja cheio da graça e do conhecimento de Deus. Agora, para isso, aonde você está, você não vai ser cheio, não. Procure um lugar para adquirir o conhecimento de Deus. Vá buscar. Você tem a boca de Deus. Abra ela e comece a ouvir o que Deus fala, aprender o que Deus ensina. Não fique aí nessa formalidade religiosa, conformado, dormindo, este sono da morte espiritual que leva à morte eterna. Não fique aí não. Desperta tu que dormes. E Cristo te esclarecerá. Ele está te esclarecendo. Olha o que Paulo vai dizer aqui na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 34. Eu vou ler de novo. Vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento. E eu digo isso para a vergonha vossa. Paulo está advertindo os coríntios. Alguns no meio de vocês ainda não têm o conhecimento. E eu digo isso para a vergonha de vocês. É uma vergonha. Vocês já deveriam ser mestres. Vocês já deveriam ser adultos. Vocês já deveriam ter conhecimento e saber e não ser levados. Por que Paulo disse isso? Por que Paulo disse isso? A gente tem que trabalhar contexto aqui também, viu, irmão? Ninguém pode querer interpretar a Bíblia sem conhecer o contexto, não. Por isso que há muitos heréticos e heresias aí sendo levadas para o povo. Paulo vai dizer isso aqui porque os coríntios aqui estavam sendo contaminados com uma doutrina que fazia eles a desviar da graça, a cair da graça, a perder a direção do conhecimento da verdade de Cristo. Paulo vai advertir os coríntios aqui porque estavam aqui ensinando que não existia mais ressurreição. Estavam trazendo uma doutrina diferente da de Cristo. Hoje não tem a gente dizendo aí que não existe arrebatamento, que Jesus já veio, que não tem mais juízo, que não tem isso, que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que ir para ali, tem que cumprir, tem que submeter. Não é? Não é? Hoje não é assim? Foi aqui dentro desse contexto. Paulo diz, eu digo isso para a vergonha de vocês, porque muitos de vocês não têm o conhecimento. Vocês deviam ter conhecimento. A palavra está aí. Vocês ignoram, desprezam, não dão ouvido. Estão aí buscando oba-oba. Por isso que há tanta perturbação no culto. Tanta ordem, tanta falta de ordem, tanta bagunça no culto. Paulo foi preciso instruir os coríntios, mostrar a eles, havia dissensão, havia uma meninice dentro dos cultos, havia rituais que não edificavam no meio dos cultos, havia julgamento que não era para ser daquele jeito no meio dos cultos dos crentes em Corintos. Paulo vai advertir esses irmãos aqui na cidade de Corinto, porque estavam dignos de serem advertidos. E nesse contexto aqui que eu li, 15, 34, 1 Coríntios, o contexto aqui, Paulo vai corrigir os irmãos diante de uma doutrina errada que estava sendo dada, mostrando aos irmãos que não tinha mais ressurreição. Interessante, se você for uma pessoa que busca, seja prudente e gosta do conhecimento de Deus, dê uma lidinha aí na carta de Coríntios, capítulo 15, versículo 1 ao 3. Você já vai ver Paulo dizendo, olha, meu irmão, olha a advertência de Paulo, antes de Paulo chegar nesse texto aqui. Olha, escutem o que Paulo diz, isso é muito sério, que você vai ouvir agora. Isso serve para você, para mim e para todos os que querem viver em Deus. Olha o que Paulo vai dizer. Eu vou ler aqui para dizer do mesmo jeito que Paulo advertiu os coríntios. Olha o que Paulo vai... Meu irmão, isso é muito sério, irmão. Isso é muito sério. Eu prego a palavra com muita seriedade,
com muita dedicação, certeza, convicção do que eu estou pregando, porque isso aqui é o que vai prevalecer para uma bem-aventurança, para uma vida de vitória na eternidade. Olha o que Paulo vai dizer, advertir, orientar e corrigir os irmãos dentro da carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta, capítulo 15, versículo 1 ao 2. Olha o que Paulo diz. Também vos notifico, irmãos, ele está iniciando aqui, eu li o versículo 34. Esse é o contexto do versículo 34. Para ele chegar lá, ele começa aqui. Olha como é que ele começa, para chegar no versículo 34. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste, no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvo, se o retiverdes, tal como vos tenho anunciado, se é que não creste em vão. Meu irmão, isso aqui fala muito para você agora. Você está pensando que sua vida com Deus está garantida. Ah, eu estou salvo, estou indo para o céu, estou servindo a Deus. Porque você está dentro de uma igreja? Porque você está dentro de um grupo satisfatório, conveniente, vivendo uma formalidade, cheio de regras, de ordenança, onde você devota a sua vida a cumprir, guardar e praticar? Está pensando que sua vida com Deus é garantia disso, é? Olha o que Paulo vai advertir aqui aos Coríntios. Paulo vai dizer, meus irmãos, eu tenho vos notificado, informar. Eu tenho informado a vocês, eu tenho levado para vocês o evangelho que vocês receberam. O evangelho que vocês, o qual também vocês permanecem. Pelo qual vocês são salvos, se permanecer. Salvação é para você que está aí, crendo em Jesus, e caminhar com Ele até o fim. Não é eu recebi, estou salvo e acabou-se. Não perco mais salvação. Salvação é condicional. Você já foi abençoado com a promessa da salvação. Você já foi abençoado com a graça de Deus. Mas você tem que reter essa graça até o fim. Porque você pode cair da graça, você pode desviar, você pode apostatar, você pode abandonar, você pode correr pelo engano, ser desviado. Cuidado, por isso que a palavra de Deus manda perseverar, vigiar, e Paulo vai dizer que temos que cuidar de nós e da doutrina, porque isso nos salvará, porque vida com Deus, ela é constante e abundante até chegar ao fim. Não é dizer eu criei em Jesus e já estou salvo, não. É andar na direção dele, é andar na verdade, é andar dentro do conhecimento e do entendimento de Deus, para que não venhamos ser desviados, porque existem vários desvios nessa caminhada que nós estamos até o fim. Para a vida perfeita com Deus, tem muitos desvios, e se a gente não estiver vigiando, perseverando, firme, examinando a doutrina, a gente pode se perder, ser conduzido, ser desviado, ser levado pelo engano, ventos de doutrina, evangelho anátema, doutrina de demônios, enganadores, falsos profetas. Você acha que tudo isso é em vão? Tudo isso o diabo levanta para nos desviar. E Paulo está dizendo aqui, 1 Coríntios 15, 1 e 2, vocês só serão salvos se permanecer nesse evangelho. Tem que andar nessa direção, tem que se manter nesses princípios, tem que andar na regra de fé pelo que a doutrina de Cristo nos ensina. Não é o que ensina a igreja, homem, instituição, nenhuma outra coisa. É por isso que Paulo vai dizer no versículo 34, é uma vergonha para vocês, porque muitos de vocês ainda não têm o conhecimento. E Deus quer o conhecimento, gente. Tem tanta gente vivendo tanta meninice que não é o evangelho de Cristo. Tem tanta gente fazendo tanto sacrifício que não é o que Deus pede. Tem tanta gente vivendo tão fanático dentro de ritual, de movimentos, dentro de cultos que não é o que Deus pede para uma vida com Ele. Por quê? Porque não tem o conhecimento, não tem o entendimento, não foram libertos ainda são manipulados, escravo de Satanás, caminhando na mentira, preso dentro de uma situação que priva ele da verdade de Deus. Por isso que Jesus vai dizer, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E nesta noite, meus amigos, irmãos, amados, dentro dessa instrução, eu desejo a vocês que este ano, que agora, nesse momento, na sua vida, abunde e superabunde o conhecimento e o entendimento de Deus, para você estar firmado e firme no Senhor. Amém? Vou encerrar deixando mais um texto da palavra de Deus, que está aqui na Provérbios,
Deixa eu pegar aqui minha anotação. Provérbios, no capítulo 4, versículo 7. Vamos ler o que diz Provérbios 4, 7. Vamos a mais um texto da palavra de Deus, para a nossa edificação, para a iluminação do nosso entendimento, esclarecendo e nos tirando da mentira e do engano. Provérbios 4, 7 diz assim: a sabedoria é a causa principal, né? Adquirir, pois, a sabedoria. Sim, tudo que possui adquire o conhecimento. Então, a sabedoria, irmãos, é a causa principal que nós precisamos buscar, ter, para ter o conhecimento. A sabedoria. Salomão, quando Deus, ele vai até Salomão, não é? Dentro da revelação que a gente vê aqui na palavra escrita, aí a revelação é essa, viu? A revelação de Deus escrita é essa aqui. É nisso aqui que nós devemos se aprofundar, estar e buscar e conhecer e crescer para o entendimento de Deus. Salomão, ele não pediu nada. Tudo bem que ele já tinha tudo. Aliás, não tinha ainda. Ele foi enriquecendo através da sabedoria que Deus deu a ele. Deus chega a Salomão e diz: Salomão, o que queres? Se fosse eu dizia: Senhor, eu quero um apartamento lá em Boa Viagem, eu quero um carro BMW, eu quero uma conta no banco, eu quero muitas propriedades, eu quero muita bênção, vitória das coisas neste mundo. Se fosse eu, Salomão disse: Senhor, eu quero é sabedoria. Meu irmão, o mais importante da nossa vida é buscar a sabedoria de Deus, é ter o conhecimento de Deus, porque isso é mais valioso do que ouro refinado. É isso que vai nos levar a adquirir as riquezas eternas. É a sabedoria e o conhecimento de Deus. E Jesus, ele vai dizer: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas no versículo 36 de João 8, ele vai dizer: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então essa verdade é Jesus. Nós precisamos conhecer de Cristo, aprender de Cristo, andar por Cristo, ser guiado por Cristo, ter o exemplo de Cristo, sendo Cristo nosso alvo, o nosso mestre, nosso guru, o nosso guia, porque Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é o caminho, Ele é a luz. Então Ele é a verdade de Deus que nós precisamos conhecer. Se você está seguindo um caminho, uma direção, uma doutrina que não é a doutrina de Cristo, então desperta tu que dormes, porque Cristo está te esclarecendo. Escapa por tua vida, cuida de ti e da doutrina, porque muitos estão mortos com o nome de que vivem, pensando que estão indo para Deus, em Deus, mas estão fora, porque muitos já apostataram da fé, seguindo doutrina de demônios, porque não tem mais prazer de ouvir a palavra, desprezaram o conhecimento de Deus, estão buscando pastores, pregadores, profetas que pregam o que eles querem ouvir, o que massageia o ego dele, o que satisfaz, o que é agradável, e não estão dispostos a ouvir e ser corrigido, repreendido, instruído com a doutrina de Cristo, a palavra de Deus, que é amarga no princípio, mas depois produz um doce para a eternidade, naqueles que ouvem, crê e seguem a direção. Porém, que Deus te dê graça e conhecimento nesse momento, para que você esteja com a sua vida firmada verdadeiramente no Senhor. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós agora e para sempre. Amém, meus irmãos? Então fica na paz do Senhor, recebe essa instrução, porque é bênção sobre bênção. Amém? Tchau. Eu creio que esse ano não faço mais live. Eu só vou iniciar no próximo ano com mais instruções que edifica e dá entendimento, conhecimento para uma vida firmada num crescimento verdadeiro para com Deus. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor, em nome de Jesus. Peça a Deus saúde para esta vida aqui e, em primeiro lugar, o conhecimento e o entendimento dele. Do que adianta um homem tão saudável sem o conhecimento e o entendimento de Deus? A alma dele está morta, doente. É preciso o conhecimento e o entendimento de Deus. Amém? Deu para entender? Deu para receber? Deu para absorver o conhecimento que você teve agora dentro dessa instrução para a informação e esclarecimento da sua vida com Deus? Então, que Deus continue te abençoando.